que faz diminuir a criminalidade é a certeza de que o sujeito vai ser punido. É só isso, não é a gravidade da pena. Falar sobre cultura política, que é uma coisa que converge todo mundo, né? Sim. Tem a ver com arte, tem a ver com jornalismo, literatura, tem a ver com ciência, obviamente, né? Sim. E a gente, por exemplo, um dos grandes males provocados pela essa era que passou, o governo Bolsonaro, que ainda persiste, né, onde tem todo esse negacionismo, foi justamente o ataque à ciência, né, o ataque à modernidade, o ataque aos ideais da modernidade. E a gente vê que continua, você vê, por exemplo, esse discurso do Nicolas Ferreira, né, e que mesmo assim ele ganhou seguidor, né, é um ataque aos valores da modernidade, valores humanistas, né. E eu acho que eu estava pensando hoje, Bruno, as pessoas às vezes não têm ideia de como isso está ligado à modernidade. Às vezes o pessoal fala em nacionalismo, o Brasil tem que se modernizar, tem que se industrializar. O pessoal esquece que a industrialização, a modernidade, só veio também com o humanismo, com a liberdade, né? Nos lugares onde havia respeito à diversidade. Está tudo ligado, né, cara? Não existe essa separação. Acho que não é nem modernidade em si, mas direitos humanos, né? Exato, direitos humanos, né? Eu lembro da Inglaterra. A Inglaterra era um país onde tinha muito respeito à diversidade, né, no passado. Apesar de, evidentemente, em relação a hoje, era muito atrasado, tudo, né, tinha muitos preconceitos, mas em relação ao mundo, o resto do mundo, tinha espaços de liberdade. Isso permitiu o florescimento das ciências, né, os grandes cientistas, né? Eu lembro, outro dia eu conheci a história, Bruno, do Michael Faraday. Você conhece o Michael Faraday? Foi o cara que descobriu o eletromagnetismo. Era um garoto pobre que tem a gaiola de Faraday também, né, que é bem conhecido. E ali só podia num ambiente de respeito à diversidade, com menos preconceito do que outros lugares, né? Você acha que a gente consegue? Vou perguntar para o Bruno, depois eu passo para o Sérgio Abreu, para o Sérgio. Bruno, você acha que esse momento do Brasil, do mundo, né, desse aumento do reacionarismo, do preconceito, do negacionismo, você acha que a gente vai conseguir superar esse momento, vencer isso e avançar para uma nova fase? Não sei. Mas o que eu percebo, Miguel, é que, de fato, eu acho que nunca, desses últimos, sei lá, 60, 70 anos, a democracia ela nunca esteve tão ameaçada quanto hoje, tá? Porque, de fato, antes a gente tinha a dificuldade da comunicação em massa entre grupos. E hoje é muito fácil você se juntar com pessoas que têm o seu pensamento, e aquele pensamento ela pode chegar a pessoas que têm uma visão parecida ou se simpatizam com aquela ideia, e aí se juntam e aquele grupo cresce, né? Eu acho que a gente está num momento de transição, tá? Político, científico, a gente está passando por crises éticas em todas as esferas, seja na medicina, na arte. O Sérgio sabe aí, tem colegas dele aí que é a voz da expressão dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos como indivíduo nessa terra, e está propagando mentiras, pessoas que têm voz, sabe? Pessoas conhecidas, como ele falou, a televisão, ela educa as pessoas, ela ainda educa hoje em dia. É uma comunicação em massa que foi revolucionária, e os artistas têm um papel fundamental nisso, e os colegas dele fazendo, né, divulgando coisas absurdas, e também, né, da minha área como médico, que a gente sabe isso eu queria perguntar. Como é que você explica de tanto médico negacionista que ficou já volto, cloroquina? Ô, Sérgio. Sérgio deve ter ido pegar o café dele. Sérgio é meu amigo, tá? Viu, tomando café aqui? Olha, isso é um tema complicado, tá? Porque isso envolve ignorância científica, tá? Com oportunismo também político. Então, eu acredito que o oportunismo, ele é a grande maioria, porque, ora,
se a gente tem um país em colapso sanitário, existe mais oportunidade de trabalho, existe... Tá? Eu estou falando isso uma percepção minha pessoal, tá? Não estou falando em nome da minha classe, nem dos meus colegas, não, é o que eu percebo. Então, eu acredito que exista um interesse pessoal no colapso do sistema de saúde, de alguns colegas que são, infelizmente, antiéticos, né? E também a ignorância. Tá? Eu trabalhei ao lado de pessoas que realmente não estudam mais, tá? Tem 20, 30 anos que não pega mais um livro, que é aquela coisa maçante, repetitiva, que faz robótica o atendimento, e que não se atualiza e acha que aquilo ali é verdade mesmo, né? E tem aquele camarada que a gente sabe que tem graduação, tem mestrado, tem doutorado, sabe pesquisar, sabe identificar problemas científicos e fazer uma boa crítica de leitura e de entendimento da nova metodologia e tratamento e etc., mas persiste no erro, né? E a gente sabe que essa pessoa ela está ligada a um grupo político, ou um interesse político, e aproveita a ocasião para benefício próprio também. É muito complexo, tá, essa pergunta, mas de fato é que acontece. Hoje a gente tem colegas, hoje, 2023, né, março de 10 de março de 2023, prescrevendo cloroquina e ivermectina para Covid. Tá? A gente tem isso. Nossa, mesmo com toda a pesquisa, o pessoal com toda a pesquisa, porque tem aquele papo lá, né, de autonomia médica, né, que foi muito discutido no sentido de divulgar essa ideia, mas não no aprofundamento do que significa isso. Porque a autonomia médica, ela é bem estabelecida quando você tem embasamento científico para tomar uma conduta médica, tá? E não tratar um paciente como um ratinho de laboratório. Eu posso fazer testes. Isso é inadmissível, tá? Dentro do campo científico. Pra você ter ideia, eu que estou formando em um mestrado agora, só para fazer entrevistas, nem com paciente, tá? É com colegas de trabalho, para fazer pesquisa, você tem que submeter a um comitê de ética, para saber se aquilo ali vai ser danoso à pessoa que está sendo entrevistada. Imagina um estudo que envolve drogas novas, tá? O uso de substâncias que a gente sabe que não funcionam para determinada doença. Cara, assim, muitos absurdos que vieram acontecendo, né? Parece que esse governo anterior, eles anestesiaram a nossa ética, sabe? E deixaram a gente achando que os absurdos é o normal. Vai levar tempo para a gente resolver isso e se resolver, tá? A gente acha que o Lula entrou agora, vai se resolver. Não. Metade do país pensa como aquele cara. Metade do país. É uma luta. O que você acha, Sérgio? Como é que a gente resolve isso? Primeira coisa, eu vi que a sua caneca acho que é igual a mim, hein? Olha aí. Eu não falei que eu fui pagar o café? Que engraçado. A minha é essa aqui, ó. A minha mulher trabalha com cinema, entendeu? Aí ela ganha essas coisas, por isso deve ser isso. De resistência, você está falando de cultura, de resistir, não sei o quê. Esse é um, né? Porque o cinema, na verdade, você vai ver, aí você vai ter a sessão de meia-noite, que custa R$12, o cara que não pode, né? Ou tá duro, não sei o que vai levar, enfim. Esses pequenos gestos, né? Essas pequenas ações aí, democratizam, né? Cultura, democratizam, e é uma instituição privada, né? Que está querendo resistir, né? Então, assim, eu tenho... É impressionante, assim, eu acho que tem uma coisa muito boa e uma muito ruim nessa coisa recente. Eu acho que a muito boa é que quem estava muito desconectado de uma participação mais efetiva socialmente, seja na sua profissão, seja diretamente na política, partidária ou não, né? Foi chamado a isso, né? E aí
acho que a pessoa se deparou com uma coisa muito clara. É o que o Bruno falou. Metade das pessoas concorda com praticamente tudo que foi feito nos últimos 4 anos. O que é assustador, mas o que é absolutamente possível de se entender de acordo com a nossa história. O problema é que a nossa história é contada, né, de um jeitinho quase infantil, né? A nossa formação como país é um jeito infantil de se contar, né? E é contada a partir do quê? Do branco, privilegiado, do cara que tem acesso a tudo, né? Que já está no lugar de comando, que já sabe que se fizer direito vai entrar no escritório do pai, do tio, do amigo de não sei quem, se for médico vai lá, enfim, né? Com toda a meritocracia, a falácia da meritocracia e tal. Assim, e aí, assim, eu voltei a estudar algumas coisas. E é impressionante como tem alguns que, assim, fascismo, extrema-direita, é uma coisa que não vai nunca sumir. É cíclico, né? Como diz, acho que a melhor definição que tem de todas é do Humberto Eco. Fascismo é eterno. Ele sempre existirá. É como a corrupção. Vou acabar com a corrupção. Quando o cara fala, vou acabar com a corrupção, já sei que é um pilantra. Porque a corrupção não vai se extinguir nunca. A corrupção é a mesma coisa. No Alberto Bobbio, o jurista, filósofo, político, jurista italiano, né? Quando eu li o livro dele, aí você sempre fica com aquela frasinha. O que faz diminuir a criminalidade é a certeza de que o sujeito vai ser punido. É só isso, não é a gravidade da pena. Se você botar pena de morte, não vai diminuir a corrupção e nem nada, nenhum outro crime, porque se ela não for aplicada, não a pena de morte em si, até porque está provado, inclusive, que pena de morte não diminui nada, mesmo que você a execute como punição, né? Mesmo que não seja você coloque aquilo no ordenamento jurídico e você realmente vá lá e puna com a pena capital. Também não diminui. Então, são coisas que são humanas e vão estar sempre aí. A questão é como a gente faz as pessoas entenderem que nem é uma questão de é a minha opinião. Não é essa a questão. A questão é isto não é tolerável por uma série de razões. Como a gente educa as pessoas, inclusive as que estão... você que tem razão, o teu discurso... Não é o meu discurso. São fatos históricos na humanidade. Por que a gente progrediu socialmente? Porque tem direitos humanos, que são muitas vezes, para inglês ver, né? Como a gente conhece a expressão, que justamente não são aplicados, não são defendidos, do mesmo jeito que tem a impunidade, tem o exercício do direito humano. Né? Então a gente tem duas coisas aí que jogam contra o que a gente está querendo, que é melhorar a consciência das pessoas e melhorar os costumes sociais, né? E a despeito da diversidade, o respeito a... Cara, como alguém pode não respeitar a vacina? Esse sujeito nunca deve ter parado para pensar que na Idade Média morria todo mundo que não tinha vacina. Eu estou nem falando de uma coisa específica, não precisa ter um conhecimento científico bizarro, nem, mas eu acredito que a vacina isso, a vacina aquilo. Nunca, você não pode acreditar em nada, você não estudou essa parada. Você tem que ouvir a história e ouvir aqueles que atualmente lidam com isso diretamente, tecnicamente. Você precisa respeitar o cara. Mas aí o que acontece? Quando vem o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, e faz a pataquada que fez, cara, o Conselho Federal de Medicina se posicionou de maneira absurda na pandemia. Né? Não tinha lá os caras dizendo que tudo bem, que tem que dar um cloroquina, não sei o quê. Eles não cortaram o mal pela raiz. É o Conselho Federal, cara, de Medicina. Entendeu? Não é a minha opinião. É diferente. Né? Assim, é uma instituição que representa uma classe de maneira nacional. Como é que pode, cara? Os caras que estão ali... Aproveitar só a sua fala, Sérgio. Claro, desculpa te interromper. Fala aí. Claro. Você falou do Conselho Federal de Medicina. Muitas pessoas acreditam que o Conselho ele serve para proteger o médico, representar o médico. Tá? Mas Sim. Não é. Não Sim. é. Na verdade, ele serve para proteger a população, a sociedade, de más condutas médicas. Pois é. Então, tudo isso que você falou é importante porque as pessoas têm que entender o papel exato do Conselho Federal de Medicina. Ela deveria se posicionar e dizer assim, não pode prescrever droga que é ineficiente porque traz malefício para a sociedade. Claro. Tá? É má conduta médica, como você falou. É Exatamente. antiético. Então, obrigado por ter comentado isso. Como é que Muito o cara... importante. Cara, porque assim, é a tal da história do discurso de quem tem a voz, como você falou.
O Conselho Federal de Medicina tem uma voz gigantesca, talvez a maior voz para a população em geral, é a maior voz em relação a uma epidemia, uma pandemia, uma emergência sanitária. É o que mais todo mundo fala. Pô, Conselho Federal de Medicina. O cara que não sabe nada, fala assim, nossa, Conselho Federal de Medicina. Bom, isso aí tem um peso, isso aí eu vou escutar esses caras aí, né? Eu não vou escutar só o médico, ou o meu médico, enfim, né? Ou até gente que não tem nem acesso a uma medicina de qualidade, né? Que a gente sabe que é uma complicação. Não é contra o SUS isso, é porque não pode, nem todo mundo vai ser atendido, nem todo mundo vai entender perfeitamente o que está sendo falado. Mas quando o cara vê Conselho Federal de Medicina, cara, peraí. Né? Bruno, o negócio ainda, corroborando o que o Sérgio está falando, é que a pandemia ela trouxe um desafio muito grande para a humanidade, e como não existia vacina e não existia nem tratamentos comprovados, né, o que existia era que algumas posturas, né, alguns comportamentos ajudariam a conter a propagação do vírus. Né? Então, foi um desafio muito grande, porque o tratamento, né, entre aspas, era o comportamento, as pessoas evitarem aglomerar-se, usarem máscaras. Né? Então, nesse momento, a comunicação, a política veio para a linha de frente. Né? É você convencer as pessoas, é você ter autoridade, ter respeito, as pessoas entenderem que a questão, inclusive foi um dilema até para a questão democrática, né? Porque as pessoas têm que o que é democracia? Né? A democracia, por exemplo, eu estou contaminado, eu quero porque eu posso fazer o que quiser e sair no meio da multidão, eu posso. É democracia, tem liberdade. É meu direito, não, é meu direito, não. Eu quero o direito de ir e vir. Cheio de vírus, né? Carregado de vírus, e vai entrar na multidão. Né? Foi um desafio muito grande para a humanidade pensar o que é democracia. Né, Bruno? O que você acha disso? Como você avalia a reação dos estados, dos governos? A gente vai ter que terminar o bloco daqui a pouquinho, mais uns 5 minutos, só para fazer a última fala, último giro aqui com vocês. Né? Mas é uma pergunta importante que eu sempre fico pensando nisso. Como você viu essa questão democrática e o desafio dos governos para lidar com a pandemia? Bom, política é a arte do bem comum. Tá? Um sujeito em política, ele não necessariamente ele precisa ter uma formação acadêmica, uma especialidade em alguma área para se fazer política, até porque ninguém consegue ser especialista em tudo para comandar um país. Tá? Eu estou falando na cabeça maior que é o presidente da República. Mas, definindo a política como uma arte do bem comum, um sujeito que representa um país, ele deve pensar no bem comum. Ele deve se comportar e procurar ter atitudes que levem ao bem comum. Então, a gente teve um presidente que negou vacinas, mesmo especialistas dizendo que funcionam, negou a máscara, negou o aglomeramento, a importância do fechamento e do ficar em casa, que até hoje eles falam e continuam falando isso, tá? Então, todos esses comportamentos em que ele chegava ao público sem máscara, e a gente descobriu esses dias que tomou vacina, né? Tem isso também. Isso não condiz com uma política do bem comum, mas uma política da morte. Tá? O nosso sistema de saúde público ele é o melhor do mundo. Não tenho dúvida disso. Eu moro fora do Brasil, trabalho fora do Brasil, trabalhei dentro do Brasil, morei dentro do Brasil e sei a importância do SUS não só por ler, entender e estudar, mas por vivência própria. Nosso sistema de saúde, se tivesse sido utilizado da maneira que deveria ser, teria resolvido muitos problemas, tá? A gente vê que esses dias o Lula tomou vacina e publicou sua vacinação. Porque essa atitude de demonstrar tem um peso muito grande politicamente.